Bom dia, pessoal, tudo bem? Quero ler com vocês João capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Glória a Deus por esse versículo, queridos, porque ele está nos ensinando algo muito importante. O contexto dessa passagem, Jesus Cristo está ensinando algumas coisas para os seus discípulos. E então nós temos ali no versículo 6 do próprio capítulo 13, que Jesus Cristo se aproxima a partir do versículo 6, né? Que Jesus Cristo se aproxima dos seus discípulos e lava os seus pés. E propriamente no versículo 6, Pedro questiona ele assim: o Senhor vai lavar os meus pés? Como assim? E Jesus Cristo responde para ele que o que ele estava fazendo naquele momento eles não compreenderiam, mas eles viriam a compreender depois. Tá? Tem todo um contexto por detrás disso, da purificação, da lavagem dos pés, o significado disso. Mas a passagem que eu quero focar aqui é sobre o que Cristo está falando. E você tem entendimento das coisas, você tem entendimento do que precisa ser feito, então pratique. Ele fala assim: bem-aventurado sois se a praticardes. No versículo 14, nós lemos Jesus Cristo dizendo assim, sabe? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também façam o mesmo. O Senhor, ele sai da sua posição de Senhor e Mestre, e Ele nos ensina a ser servo, né? Ele nos deu o exemplo para que nós possamos fazer também. E algo que me chama muita atenção aqui é que a sequência desses versículos e desse capítulo, no versículo capítulo 14 e também o 15, Jesus Cristo ele tem um entendimento, sabe, sobre, ou melhor, já lhe é sabido que é chegada a hora da crucificação, ele já sabe que vai passar pelo que ele vai passar, pelas dores, pelas aflições, enfim, tudo aquilo, toda a história que nós conhecemos. Mas mesmo diante de tudo isso, Jesus Cristo estava ensinando, Jesus Cristo estava fazendo o que ele precisava fazer. E um outro versículo que eu quero ler para você, tá lá no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. E daí ele coloca: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então nós temos o ensinamento, nós temos a direção, nós temos o exemplo. E Jesus Cristo coloca aqui: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras e fará obras ainda maiores. Às vezes nós prendemos esse versículo ou focamos nesse versículo somente em questão de sinais, em questão de milagres e maravilhas e tal. Mas Jesus Cristo está falando da simplicidade, da humildade também. O fato de você servir, o fato de você se colocar à disposição das pessoas. Nos versículos posteriores você vai ler assim que Jesus Cristo fala assim, que o novo mandamento é amai um aos outros. Então, e ele coloca assim: se você creres em mim e tu farás a obra. Mas tu farás a obra por quê? Porque você acredita. Você fará obras ainda maiores. Você alcançará vidas. Você pregará o evangelho. Você fará o básico, o grande, o pequeno, enfim. Você fará o que for necessário. Por quê? Por fé, porque você acredita. E ele coloca tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, quando você está na obra, quando você está cumprindo os mandamentos de Deus, você é feliz, você é respondido por Deus, Deus ele te dá o suporte que você necessita, ele acrescenta tudo o que você precisa, sabe? E então o próprio Senhor, ele nos suporta, ele nos atende, ele nos envia e nos capacita. E daí ele coloca lá no versículo 16, no capítulo 16, versículo 23, diz assim: e essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo sabia que ia passar pelas tribulações, pelas dificuldades dele, mas ele não deixou de fazer o que ele veio fazer, ele não deixou de ensinar, não deixou de cumprir o propósito dele, e ele nos capacitou para isso, ele nos deu exemplo, ele nos ensinou o que precisamos fazer. Então, se você tem entendimento, pratique. Se você sabe, faça. E ele coloca ali, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você também vence em Jesus Cristo. Tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e que você tenha um maravilhoso dia na presença do Senhor Jesus Cristo.